E eu separei aqui a seguinte pergunta. Não estou conseguindo tirar 200 na competência 3. Como eu posso melhorar? Bom, antes de mais nada, que bom que você já tem um diagnóstico bem preciso. Isso é importante. Você já sabe onde o problema está. Muita gente não tem justamente esse diagnóstico mais próprio. Primeiro, ou porque não analisa o próprio texto enquanto depois que escreve, ou porque não tem sua redação corrigida profissionalmente. Isso é um grande problema. Se você não sabe onde você está errando, você não sabe o que consertar. Então, às vezes você tem um texto com, sei lá, nota 700, 800, alguma coisa, não sai dali, porque, por mais que treine, porque não sabe onde está errando. Então, o primeiro passo é tenha suas redações corrigidas por um professor. Se você tem isso, você vai ter um diagnóstico. Com o diagnóstico, você sabe onde está errando. Se você sabe onde está errando, você procura saber como melhorar. Esse é o caso. A pessoa já disse, muito bem, tem um problema com a competência 3. Não consigo sair num certo patamar, não consigo atingir a nota máxima, que é 200, que é o mesmo número das outras. Muito bem. O que é a competência 3? A competência 3 diz que é a capacidade de selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, tem a ver com tese. O que se espera propriamente disso? Que você apresente essas informações, fatos e opiniões que sejam ligados ao tema proposto, que você apresente isso de uma forma consistente e organizada, configurando a autoria, ou seja, trazendo aquilo que é seu, sem usar a primeira pessoa do singular, é claro, em defesa de um ponto de vista. Então, é difícil, dentre todas essas coisas, saber exatamente onde você está errando, porque eu não vi a sua redação. Eu sei que você tem problemas na competência 3. Isso é a competência 3. Mas o que amarra tudo isso, e é um hábito que o próprio INEP indica, no próprio manual, no próprio guia de redação, é fazer o projeto de texto. Então, é a terceira pergunta em que a resposta é a mesma, assim, tem efeitos diferentes, mas a causa é a mesma, é falta de planejamento. Então, como ter um texto que tem esse relacionamento de informações de forma consistente, organizada, em defesa de um ponto de vista? Começa no projeto de texto. Por quê? É lá no projeto de texto que você vai definir a sua tese e vai elencar alguns argumentos que vão sustentá-la e ali colocar qualquer informação que enriqueça isso, que traga autoria, que traga informações externas, que traga repertório, enfim. Então, se você faz um projeto de texto, você consegue aumentar sua nota na competência 3 também, porque o seu texto vai ter um projeto implícito que o leitor identifica, justamente porque existe uma progressão temática, justamente porque você defende um ponto de vista, justamente porque você tem precisão vocabular, justamente porque tem coerência no final das contas. Então, o que é um projeto implícito não é só aquilo que você fez antes, é quando o leitor lê o seu texto, isso o corretor está bem treinado para ver, ele lê o seu texto e diz, isso tem projeto. Eu vejo uma linha contínua que vai do começo ao fim, que estabelece o ponto de vista, defende o ponto de vista e apresenta uma solução realista, verossímil, dentro daqueles parâmetros da proposta de intervenção, de forma bem feita. Quando eu leio um projeto e vejo, quando eu leio um texto e vejo que tem um projeto, eu vejo que a competência 3 vai lá para cima. Então, como resolver o problema da competência 3? O primeiro passo é projeto de texto, o segundo passo é trabalhar um pouco a sua capacidade de definir tese e trazer elementos de repertório e de autoria para isso. Basicamente isso.